Chamava agora o Sr. Enfermeiro Mário Branco. O colega é mestre e especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Tem uma pós-graduação em enfermagem de emergência há 13 anos. Faz parte do grupo ECMO do Hospital de São João. Colaborou e colabora na formação dos senhores enfermeiros no âmbito da VMER e é enfermeiro na VMER do Hospital São João. Muito obrigada. Muito obrigado novamente. Mais uma vez agradecer à Comissão Organizadora o convite que me endereçou agora pessoalmente para vir falar de um tema que me é muito querido. Cumprimentar os senhores moderadores da mesa, restantes colegas de mesa e também os resistentes agora, num fim de tarde bastante agradável. Uma ressalva só, eu era para ter mudado de indumentária, a minha mulher mandou-me uma roupa alternativa para a segunda palestra, mas a conversa com o enfermeiro José Alexandre estava tão boa no intervalo que eu não tive tempo para... Mas a minha mulher obrigou-me... Mas pronto. Bem, falando um bocadinho sobre ICPR e doação de órgãos, que é uma coisa um bocadinho diferente. É um tema muito alargado, um tema assim mais vasto, que eu, se derrapar um bocadinho no tempo, eu vou aproveitar algum tempo que os colegas, portanto, cortaram no deles para aproveitar isto. Vou tentar não derrapar muito, mas vamos falar um bocadinho. Bem, de ressalvar que eu, então, fiz parte da primeira equipa da parte da enfermagem que começou com o ECMO em 2009, portanto, no Hospital de São João. Desde 2016, portanto, com o arranque em 2015 do projeto piloto, ainda a nível local no Hospital de São João, e depois a nível metropolitano, dediquei-me um bocadinho mais àquilo que é o da paragem refratária no extra-hospitalar e deixei um bocadinho a parte intra-hospitalar, portanto, o tratamento, não do tratamento direto a estes doentes, mas, portanto, no resgate dos doentes em ECMO. Portanto, diferenciei-me um bocadinho mais da área pré-hospitalar. Bem, aquilo que eu vinha falar um bocadinho convosco era explicar-vos um bocadinho quais eram as indicações para ECMO ou as configurações para ECMO, em que é que se contextualiza a utilização do ECMO, portanto, quer no ICPR e depois para a doação de órgãos. Falar-vos um bocadinho em que é que isto está integrado dentro das guidelines de tratamento da paragem cardiorrespiratória. O que é que nós fazemos de diferente quando temos a paragem cardiorrespiratória refratária desde 2015? E depois terminar então com algumas conclusões. Bem, para quem não conhece assim muito o ECMO tem basicamente duas configurações. Tem uma configuração veno-arterial em que dá suporte cardíaco e tem a configuração respiratória, portanto, a respiração veno-venosa, tá bem? Que dá suporte respiratório. Aquilo que eu vou partilhar convosco centra-se mais naquilo que é o ECMO veno-arterial, portanto, dá suporte circulatório e tem duas vertentes. Esta da ICPR, portanto, que faz suporte circulatório global do organismo, em que são colocadas duas cânulas, uma numa veia e outra numa artéria, em que faz, o que dá é fluxo por falta de funcionamento de um órgão que é o coração, e depois a utilização do ECMO veno-arterial, no caso do dador em paragem cardiocirculatória, do doente em paragem circulatória, em que não faz perfusão global do organismo, mas faz uma perfusão regional, nomeadamente a nível abdominal, com manutenção de uma normotermia com vista a só manter órgãos abdominais para possível colheita para transplante. E em que é que isto está contextualizado? Portanto, isto houve uma contextualização em termos legais, houve, por parte do Ministério, a elaboração de um despacho que, reparem bem, é de 2013, depois, em 2014, houve a sinergia de esforços, conjuntamente com o IPST, na operacionalização daquilo que era a elaboração daqui um programa de colheita de órgãos e dadores em paragem cardiocirculatória. E depois, reparem bem, portanto, de 2013 até 2016, foi quando saiu um documento de consenso que operacionalizava, em termos práticos, aquilo que nós iríamos fazer no extra-hospitalar. Bem, o que aconteceu formalmente não foi bem isto. Naquele gap de tempo entre 2014 e 2016, o Hospital de São João decidiu investir e começar a ser pioneiro, começar a partir pedra. Portanto, é um bocado como os enfermeiros partem um bocado de pedra e o grupo de ECMO começou a partir pedra em que aspecto? O Conselho de Administração aceitou adquirir um compressor mecânico externo, portanto, fizemos essa aquisição durante o primeiro semestre de 2015. Começamos a elaborar e implementar aquilo que foi a formação da VMER de São João. Portanto, nós começamos a nível local na VMER de São João com este projeto piloto, pelo menos durante 6 meses, e em julho,
no dia 1 de julho de 2015, então, entra formalmente o projeto piloto local da VMER de São João, com a compra e aquisição e formação dos elementos da VMER de São João na utilização quer do compressor, quer também dos critérios que iriam depois ser documentados no documento de consenso elaborado pelo INEM. Formalmente, na área metropolitana de Porto, só começou o documento de consenso a ser implementado em 2016, portanto, em outubro de 2016, em que numa reunião que houve, foram entregues então às 4 VMERs da área metropolitana de Porto pelo INEM de um compressor para cada VMER, e é engraçado que todas elas tenham nomes, que era para não se perderem entregarem de zonas diferentes. Portanto, esta era a nossa coordenadora na altura, a doutora Ana, conjuntamente com um colega nosso, o enfermeiro João Paulo Bessa, que deve ser conhecido de alguns de vocês, está na área do trauma e do ATLS. Isto foi então a entrega à equipa, porque a equipa não pôde estar presente, que estava numa saída de VMER na altura desta entrega. Isto foi a integração então do compressor dado pelo INEM, e depois, como sabem, há alguns meses atrás foram entregues pelo INEM também vários compressores, quer na área de Lisboa, quer a nível de Portugal, para outro tipo de projetos, não só também o da ICPR e DPC. Bem, isto tudo tem que estar documentado e tem que estar assim um bocado sugerido pelo aquilo que a gente faz em termos de tratamento da paragem cardiorrespiratória a nível quer intra-hospitalar, quer extra-hospitalar. Tanto o Conselho Europeu de Ressuscitação já refere, apesar do Conselho Europeu de Ressuscitação ter sido mais tardio naquilo que era a recomendação, que só o fez em 2015, que se deveria considerar a utilização de compressores mecânicos externos em situações muito específicas. Situações essas que estão bem aqui documentadas, que o compressor formalmente só está indicado para facilitar a transferência de um doente de um sítio para o outro, ou para facilitar o transporte de um doente em compressões automáticas externas de um local para um hospital, para minimizar aquilo que são os riscos inerentes à equipa que vai acompanhar o doente na ambulância, e também para maximizar a eficácia das compressões, tendo em conta também a proteção da equipa. E fala também que há que considerar se alguns doentes devem ou não ser integrados dentro de projetos específicos, nomeadamente a utilização da ressuscitação cardiopulmonar assistida por membranas extracorporais. Eu, como não sou tendencioso, apesar de nós lá em cima no Norte gostarmos mais um bocadinho das recomendações europeias, trouxe também aquilo que são as recomendações americanas. As recomendações americanas foram pioneiras numa coisa, já desde 2010, que falam sobre a utilização de compressores mecânicos externos e a utilização de técnicas extracorporais em determinadas situações. Em 2015 atualizaram e cada vez mais recomendaram a utilização também quer dos compressores, quer também, então, da utilização de técnicas extracorporais para assistência à paragem cardiorrespiratória refratária. Então, o que é a nossa abordagem àquilo que é a paragem cardiorrespiratória refratária? Portanto, pode ser utilizada tanto intra-hospitalar como extra-hospitalar. O que é que nós definimos como paragem cardiorrespiratória? Uma paragem cardiorrespiratória refratária é uma paragem em que se submete o doente a suporte avançado de vida e ele não recupera circulação após 10 minutos de suporte convencional. A partir desses 10 minutos é pensar se aquele doente tem ou não indicação para elevar o nível de tratamento, e depois pensar então se transportamos ou não o doente para oferecer essa tal elevação de cuidados, mas quem vai decidir se o doente vai ser reanimado com utilização de técnicas extracorporais ou eventualmente vai ser colocado em circulação extracorporal para manutenção de órgãos, vai ser o médico que está dentro do hospital responsável naquele dia pelo ECMO. Está bem? A equipa de intra-hospitalar, seja ela a equipa de ressuscitação interna, seja ela a equipa da VMER, do extra-hospitalar, o que transporta são paragens cardiorrespiratórias refratárias às medidas convencionais de ressuscitação. Este médico é que vai ter a decisão se é para tratamento ou eventualmente para dador de órgãos. Ressalvar que o dador
com paragem refratária só pode ir para doação em paragem circulatória se pertencer àquilo que são as classes de Maastricht, nomeadamente a classe de Maastricht 2A e B. O que é a classe 2 de Maastricht A e B? São paragens cardiorrespiratórias que acontecem ou no pré-hospitalar e são transportadas para o intra-hospitalar, e que, chegando ao intra-hospitalar, não têm indicações para tratamento, mas sim para preservação de órgãos. E eu depois, mais à frente, vou-vos mostrar quais são os critérios que definem se vai para um, se vai para o outro. Portanto, está muito bem explícito, não há dúvidas éticas se vai para um ou se vai para o outro. Ou, eventualmente, aquele doente que vem do extra-hospitalar, se encontra no serviço de urgência, mas ainda não está internado em nenhum serviço e tem uma paragem cardiorrespiratória no serviço de urgência. Só estes dois tipos de doentes que sofrem paragens cardiorrespiratórias é que podem, eventualmente, ser integrados daquilo que é o dador em paragem cardiocirculatória. Todos os outros doentes que estejam internados em serviços do hospital, se eventualmente não tiverem critérios para ressuscitação avançada com técnicas extracorporais, não podem ser classificados como dadores em paragem cardiocirculatória e doar órgãos. Está bem? Só estas duas categorias de doentes é que podem ser dadores em paragem cardiocirculatória, ou seja, doar órgãos neste sentido. Isto a nível do quer intra-hospitalar, quer extra-hospitalar, teve que haver aqui uma mudança de paradigma mental. Não é fácil, nós passamos do momento daquilo que era a única coisa que nós conseguíamos oferecer ao doente era suporte avançado de vida, para pensar em que se após 10 minutos daquilo que nós oferecíamos até então, haverá ou não mais a oferecer àquele doente. Portanto, e 10 minutos, como foi aquilo que eu vos defini como paragem cardiorrespiratória refratária após os 10 minutos de SAV, 10 minutos de SAV a fazer quer intra-hospitalar, quer extra-hospitalar, passa tudo muito rápido. Portanto, e nós, a partir destes 10 minutos, temos que rapidamente considerar, então, se há algo mais a oferecer ao nosso doente ou não. A nível extra-hospitalar, é preciso avaliar 4 critérios que são definidos para aquilo que são as paragens cardiorrespiratórias para serem avaliadas pelas VMERs. A nível intra-hospitalar é mais fácil. A equipa de resuscitação interna vai a determinado serviço, se for preciso, o compressor que tinha sido comprado em 2015, que estava na VMER até à entrega do compressor pelo INEM, está alocado neste momento na sala de emergência. Se forem para uma ressuscitação em que efetivamente vale a pena investir para tratamento, porque só pode ser para tratamento, já vos disse que não pode ser para doação de órgãos, se for nos internamentos, podem eventualmente pedir para levarem o compressor lá em cima e transportar o doente nas melhores condições para a sala de emergência, onde todo o processo se vai desenrolar. Portanto, esse processo é mais simples. No extra-hospitalar, nós temos que pensar em retirar o doente de dentro do local onde está, para dentro da ambulância, alertar depois o CODU, fazer o transporte. Portanto, tudo isso vai demorar mais algum tempo que propriamente se for uma situação intra-hospitalar. Quais são os critérios que, a nível de VMER, a equipa tem que avaliar se aquele doente integra ou não os critérios para ser transportado para o hospital? É ter uma paragem cardiocirculatória no extra-hospitalar presenciada por alguém da equipa de emergência. A equipa de emergência é essa que não precisa de ser um médico ou um enfermeiro. Pode ser um bombeiro, um elemento da Cruz Vermelha ou então um técnico de emergência pré-hospitalar, mas tem que ser paragem cardiorrespiratória presenciada por um destes elementos ou então com ritmo de desfibrilável na primeira análise. Este ritmo desfibrilável na primeira análise já se começa a considerar, portanto, nesta evolução de tempo que nos permitiu alguma curva de aprendizagem, este é o critério que está emanado no documento do INEM, mas aquilo que nós acrescentamos aqui é diferente de assistolia, neste momento. Porquê é que é diferente da assistolia? Uma atividade elétrica sem pulso não perdura muito tempo após a paragem. Portanto, temos que considerar que, eventualmente, se aquele doente não for para tratamento, poderemos pensar que podemos preservar órgãos para potenciar também a transplantação. A pessoa tem que ter menos de 65 anos e mais de 18 anos, portanto, é uma imposição legal daquilo que está emanado e não deve ter comorbilidades significativas, sejam elas conhecidas ou aparentes.
Alguém que tem, por exemplo, uma amputação que não seja traumática, que seja um indício com doença arterial obstrutiva periférica, acham que terá boas condições para nós colocarmos os catéteres que são de larga dimensão a nível das artérias e veias femorais? Se calhar este doente pode eventualmente não estar dentro destes critérios para transporte para o hospital. Alguém que eventualmente sofre portanto, tem um ritmo de atividade elétrica sem pulso na primeira análise e tem insuficiência renal crónica em processo de hemodiálise. Acham que este doente eventualmente poderá entrar naquele pool de doentes em que poderemos oferecer resuscitação avançada com técnicas extracorporais? Vamos ver mais à frente, não precisam de responder agora. E, legalmente, nós só podemos dizer se aquele doente tem ou não, pode ser ou não submetido a outra técnica, depois de nós termos feito aquilo que são medidas convencionais, que é suporte avançado de vida durante 10 minutos e não houver recuperação de circulação espontânea. Então a mudança de paradigma surge aqui, é mudança de paradigma daquilo que era o stay and play, que não havia mais nada para oferecer, das duas uma, o doente recuperava e a gente transportava para o hospital, ou o doente não recuperava e a gente verificava o óbito no local. Para aquilo que é o paradigma que eu chamei um bocadinho, portanto isto é uma nomenclatura própria, que eu chamei stay for 10 minutes and run. Portanto é ficar durante 10 minutos e depois pegar nele e andar. Depois há que colocar o compressor mecânico externo. Isto também é preciso haver treino entre as equipas. Equipa médica, do médico e enfermeiro. É preciso haver treino entre as equipas dos diversos intervenientes do extra-hospitalar para que eles conheçam o material. Porque nós pedimos para ir buscar um Lucas e ele andar à procura pensavam eles que era o terceiro elemento que tinha ficado na VMER, é um bocado complicado quando eles nunca mais chegam à nossa beira. Já aconteceu. Eles pensavam que o Lucas era alguém que tinha ficado à beira do carro. Portanto, há que explicar que é todo um mecanismo que nos pode eventualmente vir ajudar, portanto, nisso, e potenciar também aquilo que é a ajuda dele na rápida colocação e eles perceberem aquilo que a gente diz, que a gente quer dizer quando dizemos assim, olha, é para retirarmos o doente deste sítio. E quando nós dizemos isto, nós pretendemos que eles saibam que é para irem buscar um plano duro, é para irem buscar imobilizadores laterais de cabeça, é para irem buscar ou 3 cintos ou então cinta-aranha para imobilizar o doente no plano duro e retirá-lo daquele sítio para a ambulância com maior facilidade. É preciso então treino destas equipas, quer para a retirada, quer para o transporte rápido do doente para um centro de referência da ECMO. Portanto, este doente tem que ser referenciado no Porto, só há no São João. Aqui vocês em Lisboa têm um bocadinho mais de sorte. Aqui em Lisboa, eu não estou em Lisboa. Já é o avançado da hora. Portanto, aqui no Algarve vocês estão um bocado perdidos. Em Lisboa. Portanto, eu estava a comentar com uma colega, desculpem, é uma graça, mas estava a comentar com uma colega da sociedade, que também pertence à sociedade, que portanto isto é um bocado Marrocos, não sei muito bem, mas pronto. Eu acho que eventualmente as coisas vão chegar cá, em moldes se calhar um bocadinho diferentes, mas temos que progredir de uma forma mais lenta, mas vamos progredir para isso. E nunca esquecer que nós não desistimos do doente, nós estamos a levar o doente para determinado sítio que pode fazer algo mais por ele. Mas não quer dizer que durante esse transporte eu não continuo a tentar reanimá-lo, ou seja, manter suporte avançado de vida até a chegada à sala de emergência. O que é que acontece quando eu coloco um compressor mecânico externo e é isto que ele é bom, apesar da recomendação ser só para facilitar o transporte, para retirar de determinado sítio, transportar nas melhores condições o doente. Isto é uma fibrilação ventricular em que nós fizemos um choque e entre compressões manuais externas até cerca de 1 minuto não estão assim muito mal, certo? A partir de 1 minuto para a frente isto está assim um bocado, nem sei muito bem se ele estava a fazer cócegas ou a tocar só nos elétrodos. O que é que acontece quando eu introduzo o Lucas na reanimação? É sempre certinho. Aquilo é 5 a 6 centímetros de profundidade, faz 5.4, é 100 a 120 por minuto de compressões, faz 105. Ponto final parágrafo. Só se cansa quando acabar a bateria. Bateria, muitas vezes temos 2 e dá a possibilidade de ligar a eletricidade a 220. Portanto, só ficamos sem autonomia com muito azar.
É possível também fazer isto na rua, é possível canular os doentes para ICPR, para dor em paragem cardiocirculatória na rua. A França faz, portanto, fez numa estação de metro, fez na rua, fez num supermercado. Este deve ter sido o ex-libris dele, fez no Louvre. O nosso guru lá do ECMO de São João, o professor Roberto Roncon, diz que o sonho dele é colocar um doente em ECMO no Corte Inglês. A justificação é muito simples e eu entendo a vertente dele. Ele diz que quando vai com uma mulher passa largas horas sentado no sofá à espera dela que ela faça as compras. E ele vê imenso espaço à volta dele onde pode ter todo o espaço possível e imaginário para fazer tudo aquilo que ele pretende com um doente, porque é preciso algum espaço. Reparem bem em toda a panóplia de instrumentos que nós temos que ter à nossa volta. Mas o SAMUR em espanhol, portanto, em Madrid, também faz na rua, mas vai alterar o paradigma para aquilo que é o nosso paradigma português. Nós treinamos as equipas, quer a nossa VMER de São João, quer a nível da área metropolitana de Porto. Lisboa também treinou as VMERs que integram o projeto piloto a nível de Lisboa. Colocamos o compressor automático externo e transportamos para o hospital para ele ser colocado em circulação extracorporal. É mais fácil, temos um ambiente mais controlado e temos um ambiente bastante mais espaçoso do que aquilo que é uma ambulância, seja ela qual for, para fazer tudo esta panóplia de procedimentos. Agora explicar-vos um bocadinho quais são os critérios de inclusão, porque só existem critérios de inclusão quando é decidido tratar o doente com técnicas extracorporais. E são muito lineares, e vocês vão ver que é algo difícil integrar, especialmente paragens do extra-hospitalar para tratamento. Tem que ter idade compreendida entre 18 e 65 anos, porque não fazer mais de 65 anos, já fizemos a 66. Nós baseamos naquilo que é um estudo internacional australiano que diz que acima desta idade os resultados serão maus ou não tão bons quanto os esperados, portanto nós decidimos balizar, mas também aquilo que nos diz a experiência destes anos, desde 2015, é que possivelmente quando houver, me falta a palavra, quando se a gente repensar estes critérios, muito provavelmente vai haver um alargamento desta idade limite superior. Abaixo disto é pediatria, portanto neste momento não estamos a fazer pediatria. E tem que haver comorbilidades significativas. Alguém com uma neoplasia em estado terminal será, acho que, de mau tom iniciar medidas de suporte avançado desta natureza. Pelo menos um tem que estar presente, seja ele um ritmo desfibrilável na primeira avaliação, ou então a evidência que existe um tromboembolismo, hipotermia ou intoxicação aguda. Portanto, uma destas causas tem que estar presente. E depois, todos eles têm que estar presentes, que é presenciada a paragem e prontamente assistida por um elemento da equipa de emergência. O tempo de paragem até o início de suporte avançado de vida tem que ser inferior a 10 minutos. O tempo que passa entre a paragem até à chegada do hospital não pode ser mais de 40 minutos para até aos 60 minutos entrarem em circulação extracorporal. E é necessário, por isso é que tiveram que se separar por ditos compressores automáticos externos, tem que haver um dispositivo de compressão automática externa durante o transporte deste doente, seja ele do internamento ou seja ele do domicílio para a unidade hospitalar. E agora vou-vos mostrar aquilo que são os critérios também para a inclusão para aquele doente que não vai para tratamento, mas que é selecionado ou não para dor em paragem circulatória. Portanto, na dor em paragem circulatória existem critérios de inclusão e de exclusão. Portanto, os critérios de inclusão têm que ser a PCR presenciada por equipa de emergência ou ritmo diferente da sistolia. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho. Já alargámos um bocadinho aquilo que é o documento... os critérios do documento de consenso do INEM, o tempo de paragem até o início de manobras de reanimação, seja ele de suporte básico de vida ou de suporte avançado, tem que ser inferior a 15 minutos. O tempo até o início de suporte avançado de vida tem que ser inferior a 30, portanto no anterior era inferior a 10. E a duração da paragem até a admissão hospitalar tem que ser inferior a 120 minutos, porque ao máximo até às 2 horas ele tem que estar em circulação extracorporal.
Se ultrapassar as 2 horas, não entra para dador em paragem circulatória pela possível inviabilidade dos órgãos que se vão colher. E um critério legal é este. A equipa do extra-hospitalar ou do intra-hospitalar tem que dizer que fez pelo menos 30 minutos de suporte avançado de vida para tentar recuperar aquela pessoa para tratá-la. Se nós chegamos ao hospital com 25 minutos de suporte avançado de vida, tem que ser feito mais 5 minutos de SAV no intra-hospitalar, até eventualmente nós decidirmos, o médico da sala de emergência, conjuntamente com o ECMO, com o médico da ECMO, decidir se ele vai ou não para dador em paragem circulatória. Os critérios de exclusão são a idade, neste caso, por imposição legal da Comissão de Transplantes, vai até aos 60 anos. Mais de 60 anos não pode ser dador. Comorbilidades significativas, nomeadamente presença de fístulas ou catéteres de hemodiálise. Se nós neste momento só colhemos órgãos abdominais, nomeadamente rins, ora, se este doente não tem rins para ele, também não vai ter para doação. Portanto, este doente não é para transportar. Doenças potencialmente transmissíveis, sejam elas neoplasias ou infecções não controladas, isto para também não induzir dano naquilo que vai ser o receptor. A história conhecida de hipertensão e diabetes não controladas. Se ele tiver hipertensão e diabetes mellitus controlada, implica que, em termos de lesão de órgãos-alvo, será muito pouca. Agora, quando ele não é controlado, sabemos que a lesão de órgãos-alvo é muito maior do que propriamente não controladas. A presença de amputações não traumáticas, aquilo que eu vos falei há bocadinho, doença arterial obstrutiva periférica significativa, consumo de substâncias de abuso, morte violenta por implicações legais, quando exige autópsia médico-legal, se bem que pode não ser um critério major para ele não poder doar, tem que ficar tudo muito bem documentado, o que é que se fez em termos de técnica, para depois a autópsia médico-legal não deixar dúvidas do que é que aconteceu. E não haver evidência de traumatismo major, seja ele a nível torácico e abdominal. Porque se houver uma hemorragia, seja ela torácica ou abdominal, quando implicarmos fluxo com a técnica extracorporal, o que vamos fazer é exsanguinar o nosso doente. O que é que normalmente nós fazemos? Uma ecofase rápida, quer torácica, quer abdominal, e vemos se tem ou não presença de líquido livre. Houve uma vez que não tinha, colocámos e o doente sanguinou-se. Porquê? Porque tinha uma hemorragia retroperitoneal, mas isto não se faz, não se consegue ver propriamente em termos de ecofase. Jeito de conclusão. 2 minutos. Houve então uma mudança de paradigma naquilo que é a abordagem da paragem refratária. Há que haver expansão daquilo que foram os projetos pilotos iniciais na área metropolitana de Porto, avançou para a área metropolitana de Lisboa, eventualmente agora parece-me que Coimbra também está já a treinar pessoal para avançar com isto. Eventualmente podem haver casos pontuais de implementação de ECMO no extra-hospitalar, o nosso guru, portanto, ficaria extremamente feliz se houvesse uma ativação para o Corte Inglês, que se efetivasse. Claro que está que tudo isto envolveu enfermeiros desde a sua gênese até aquilo que é os dias de hoje. Nós estamos presentes nas equipas de emergência intra-hospitalar, estamos presentes na manutenção do doente, seja ele na manutenção do dador, seja ele na ressuscitação avançada por extracorporal, portanto o ICPR, seja a presença do enfermeiro nas VMEs, que também ajudam, enquanto elemento da equipa, a pensar que haverá ou não possibilidade de oferecermos algo mais àquele doente do que aquilo que nós estamos a oferecer. E permitam-me uma ousadia, desculpem a organização, eu vou fazer... não vou nada. Agradeço a vossa atenção, peço desculpa aos moderadores por o avanço um bocadinho daquilo que é o meu tempo, estarei à disposição se houver alguma questão, entretanto, deste tema. Obrigado.